A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. Rezem, sorriam, pensem em mim. Rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo. Apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela como sempre foi. Lidar com a morte de um ente querido é algo difícil, quase insuportável. Mas não há como lutar contra o inevitável. E quando a morte vem por causa de uma doença? O sofrimento daquele que está para partir é dividido com toda a família. E foi pensando em amenizar a dor de paciente, parentes e amigos que surgiu uma forma humanizada de tratamento. São os cuidados paliativos. O alívio do sofrimento, a compaixão pelo doente e seus familiares, o controle da dor. Esses são alguns dos princípios do método criado na Inglaterra entre as décadas de 50 e 60 pela enfermeira Cicely Saunders. Aqui no Brasil, o médico Marco Túlio de Assis Figueiredo foi o pioneiro a introduzir os cuidados paliativos no início dos anos 90. O tratamento multidisciplinar envolve profissionais de várias áreas. Está disponível na rede pública e privada. E é sobre esse assunto que o Assembleia Repórter vai tratar hoje. A repórter Ana Caline fez um programa especial sobre cuidados paliativos. A morte sempre foi um assunto evitado, um tabu entre os brasileiros. Não é fácil lidar ou falar sobre isso, mas é importante lembrar que a morte, sim, faz parte da vida. Uma especialidade na medicina aborda essa questão e nos mostra uma outra forma de encarar essa etapa final. Começamos a assistir uma discussão sobre o assunto, principalmente quando tomamos consciência de que é possível morrer com dignidade, sem dor e com uma atenção especial. Estamos falando em cuidados paliativos. Esse hospital aqui na capital abriu em 2004, mas foi em 2006 que decidiu se dedicar integralmente a essa especialidade. O primeiro desafio foi achar uma equipe, formar uma equipe, capacitar. Os princípios do cuidado paliativo são não existe dor que não pode ser curada e entender o ser humano como um ser multidimensional, né? O ser humano é muito mais que um ser biológico, que um ser, ele é um ser espiritual, ele é um ser social, ele é um ser político. Então resgatar, porque às vezes, e cuidar desse paciente e seus familiares. Com 70 leitos, conta com 230 profissionais e já atendeu mais de 1.000 pacientes. Pelo prognóstico de cada um, poderíamos dizer que não é um ambiente nada agradável, mas muito pelo contrário. Os espaços são claros, as cores são vivas, poemas estão pelas paredes e as pessoas estão sorrindo. Todo canto e recanto é cuidado no detalhe para que o paciente possa sair do seu quarto, ter convivência e poder interagir com o meio sem se sentir restrito ao quarto, entendeu? Então, a gente consegue, através da arquitetura, através de algumas ações, criar um ambiente menos pesaroso para o doente, né? Já não basta a doença dele, eu acho que todo esse ambiente facilita isso, né? Que você cria um ambiente onde o paciente se sinta à vontade. A média de tempo de permanência do paciente varia de 1 semana a 4 anos. São pacientes com doenças crônicas, oncológicas, acidentes vasculares, doenças neurológicas ou em situações nas quais a vida está por um fio. Mas esse tipo de atendimento tem uma realidade: a falta de formação de profissionais. Afinal, os que escolhem a área médica se dedicam a salvar vidas. Os que escolheram a especialidade de cuidados paliativos
encaram a vida e a morte de forma diferente. A morte faz parte da vida, né? Não é fácil, a gente acaba se envolvendo, falar que a gente não vai se envolver é mentira, acho que faz parte do ser humano. Mas a gente saber que a gente está fazendo tudo o que é possível, né? E dentro do nosso trabalho, poder promover o maior conforto que esse paciente necessita e aquilo que a gente fala em cuidados paliativos, não é aumentar o tempo de vida, é dar qualidade aos dias que restam para esse paciente. No início era um pouco mais difícil, a gente se apega, o nosso paciente tem uma internação longa, isso favorece o vínculo, com o vínculo você se apega um pouco. Hoje a gente estuda no hospital, a gente faz um curso de especialização sobre cuidados paliativos aqui dentro do hospital mesmo, e a gente trabalha com isso. E o nosso lema, a nossa filosofia é que a morte é a parte da vida, então viver até a morte. A gente, tendo contato com esses pacientes que estão aí em fase final de vida, e você escutando o que eles têm para nos contar, sua história de vida, eles mesmos nos mostram que não é uma hora, esse momento, né, essa fase final de vida, para eles é menos traumático do que a gente pensa que poderia ser. Para o paciente, pode ser a descoberta de uma nova realidade. E daí nos perguntamos, será que todos que são levados a hospitais como esse chegam para morrer? O seu Pedro Rothschild chegou aqui para passar seus últimos dias. Aos 91 anos, não falava, usava sonda para alimentação e precisava de aparelho para respirar. Depois de quase 5 meses, vocês podem não acreditar, mas esse é o seu Pedro. Eu estou em franca recuperação. As tentativas que programei para poder voltar para casa, sair do hospital, estão dando resultado. Foi a fonoaudióloga Andréia Brito que fez o seu Pedro voltar a falar. E ela sabe que a morte para todos é inevitável. Mas será que o seu Pedro não vai ter um final de vida mais feliz? A proposta terapêutica com ele era uma, né? Era conforto, era outros tipos de cuidados. De repente, a gente começou a se surpreender com esse paciente e ele começou a ter pequenas evoluções e cada dia uma coisinha a mais, e a família sempre disse, ele é super consciente. E o cuidado, desde o dia que ele chegou, até o finalzinho, vai ser por todo o tempo, né? O nosso cuidado, o nosso trabalho, de toda a equipe, é cuidar desse paciente até o final. É isso que muitos familiares desejam, que seus entes queridos passem essa fase sem sofrimento físico ou psicológico, sem ter que aguentar tratamentos que de nada valerão, que somente vão causar ainda mais dor e menos qualidade de vida. Valéria, a nora da dona Dolores, foi diagnosticada com um câncer no cérebro no final de 2013. A família só quer agora que dentro dessa realidade ela seja bem assistida. Dentro do inevitável, no caso, né, ela está muito bem assistida, muito bem assistida. Todos aqui são maravilhosos, desde as enfermeiras são muito humanas, sabe? Isso que a gente está sentindo. Cada paciente, cada profissional e cada familiar que passa por aqui, com certeza começa a encarar a morte de maneira mais natural e sabe que cada um tem o seu tempo certo e que o melhor é uma morte tranquila, sem traumas, e que fiquem as boas lembranças daqueles que cuidamos bem até o final de seus dias. É tentar cumprir o que tem que cumprir, chegar no final da vida, viver plenamente a vida e se possível, morrer sem sofrimento, com o mínimo de sofrimento possível. A rede pública também disponibiliza o tratamento de cuidados paliativos. O Hospital das Clínicas de São Paulo mantém uma equipe que atende pacientes e famílias nesse momento tão difícil. O lugar é simples, mas o atendimento e a atenção são especiais.
Aqui pelo Hospice do HC, que fica no Recanto São Camilo, já passaram mais de 400 pacientes desde dezembro de 2011, quando o Serviço de Cuidados Paliativos foi criado. O cuidado paliativo, na realidade, ele foca também nesse tipo de paciente, mas o que a gente tem é que o cuidado paliativo pode ser muito mais amplo que isso, né? Para você ter ideia, na nossa enfermaria, 60% dos pacientes vão de alta, né? Ou seja, às vezes eles internam por uma questão aguda, né? Um sintoma, alguma coisa que está acontecendo, e voltam para casa. Pessoas que vieram buscar humanização nos últimos momentos de vida. Eles vêm para cá numa condição de fragilidade muito grande, com necessidade de cuidados bastante intensivos, e essas necessidades não conseguem ser supridas em casa. A família não tem condição de oferecer o conforto e o suporte a esse paciente para que ele tenha conforto nesse momento da vida dele. Em média, ficam no hospice por 15 dias. A maioria, pessoas com mais de 65 anos de idade. Dos casos que chegam, 60% são de câncer avançado e 40% doenças crônicas já em fase terminal. São 10 leitos para esse tipo de tratamento. A visita é liberada 24 horas e o doente pode ter um acompanhante. A visita é liberada. Então, eles podem vir aqui quando a gente só tem uma dificuldade, às vezes, de receber muitas pessoas dentro do quarto, mas aqui no jardim eles vêm, é totalmente permitido. Até de visita de animais de estimação também é permitido. Os parentes também são atendidos pela equipe multidisciplinar para se preparar para o luto. E mesmo nesse momento de perda, deixam uma mensagem de agradecimento e força. O livro no saguão do 2º andar é a maior prova disso. Um filho, no dia da morte da mãe, escreve: hoje ela se foi, está nos braços do Senhor, e agradece a toda a equipe do hospice. Um mural também chamou a nossa atenção. São fotografias, lembranças de pessoas que já se foram. Umas já não estão entre nós na terra e outras voltaram para casa, porque, segundo a doutora Ana Cláudia, milagres acontecem sim. O milagre que a gente teve foi uma senhora que teve um trauma de crânio, uma queda, e ela era muito idosa. Então ela chegou numa condição neurológica extremamente grave aqui, ao passo que a expectativa de recuperação dessa senhora era praticamente nenhuma. Os dias foram se sucedendo, a manutenção dos cuidados, a atenção, o cuidado com a família, o estímulo com ela, né? A gente sempre conversa com os pacientes aqui e quer saber deles como estão se sentindo. E ela começou a responder e começou a manter contato e quis comer. A gente fechou a gastrostomia, ela quis falar, a gente tampou a traqueostomia, ela quis andar, a gente conseguiu fazer ela andar, ela foi para casa. Tem aqui uma perspectiva bem real do que é o milagre da vida. Foi por acreditar nisso que a médica formada desde 1993 decidiu em 97 começar a se dedicar a essa especialidade. O processo de cuidar, de alguma forma, traz para as pessoas saúde. Doutora Ana é exemplo para muitos profissionais e estudantes de medicina. Marcela, Lucas e Nayan são quintanistas na Universidade de Itaúna, em Minas Gerais. E foi o vídeo A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver que chamou a atenção dos jovens. Eu faço cuidado paliativo, cuidado de proteção. Cuidado de proteção contra o sofrimento. Ser carinhoso e ser educado com o paciente, acho que é mais isso. É o lado humano mesmo, de tratar o paciente de uma forma mais humanizada. A gente percebe também que essa maneira carinhosa, cuidadosa, com zelo pelo paciente, ela tem que ser abordada com qualquer tipo de paciente. Não só o paciente que está no seu fim de vida natural. Os estudantes estão fazendo um estágio de 1 mês e com certeza aprenderam e ainda vão aprender muita coisa nesse tempo. A gente está aprimorando mesmo esse contato humano mesmo, de não ter medo de ter contato físico com o paciente, de se envolver com ele, que isso não tem problema nenhum e que deve ser assim, que o paciente se sente muito mais confortável, muito mais à vontade com todos nós aqui. Pensando na formação desses profissionais e em atrair o interesse deles, a médica também fundou em 2006 a ONG Casa do Cuidar,
Por lá já passaram cerca de 200 pessoas interessadas em cuidados paliativos. Eu compreendi que salvar a vida é muito mais do que você curar um câncer, você conseguir compensar um coração, você conseguir estabilizar um pulmão, salvar um rim. É algo muito mais complexo e completo. E na medicina, quando você escolhe tratar de doenças, a tendência é que você se torne uma pessoa extremamente frustrada, porque não tem essa coisa de luta contra a morte é inimiga. Não é, ela faz parte da vida. Passeando pelos corredores do hospice, podemos ver a dedicação da equipe. São profissionais do setor de saúde que garantem conforto e palavras de carinho. Perguntei à doutora Ana por que ela se envolve tanto em difundir e trabalhar com cuidados paliativos. A resposta me convenceu. A vida para mim é muito preciosa. E quando eu conheço as pessoas aqui no final da vida delas, eu preciso pôr à disposição dessas pessoas, junto com a equipe que eu trabalho, o melhor que eu tenho para oferecer para que a vida delas aconteça, né? Enquanto elas estão vivas. No próximo bloco você vai ver. A deputada Sara Munhoz, do PCdoB, elaborou um projeto de lei que prevê a ampliação na rede pública estadual do atendimento a pacientes que precisam de cuidados paliativos. A Academia Nacional de Cuidados Paliativos vê um crescimento ainda pequeno quando se trata do assunto, mas reconhece que o movimento ganhou força nos últimos anos. Foi no dia 26 de fevereiro de 2005 que foi fundada a Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Eu vou conversar agora com a atual presidente, a doutora Maria Gorete Maciel, para a gente saber principalmente o que é a academia. Opa, muito bom, Ana. A Academia Nacional de Cuidados Paliativos é uma entidade associativa dos profissionais que fazem cuidados paliativos hoje no Brasil ou das pessoas todas que se interessam pelo desenvolvimento do cuidado paliativo no Brasil. Como é que vocês tiveram a ideia de montar essa academia? Nós sentimos uma necessidade, na verdade. A partir de 2000, começaram a aparecer muitos serviços de cuidados paliativos no Brasil, mas éramos todos isolados. A gente não se falava, se sentia todo mundo sozinho e muito pequeno. Nós começamos a nos encontrar em alguns eventos e em 2004, no final de 2004, tomamos a decisão de montar uma entidade que pudesse ser um ponto de convergência entre os nossos anseios, entre as nossas vontades e que também nos ajudasse a crescer do ponto de vista científico. Na última década, a academia ganhou força. Já foram realizados 5 congressos internacionais, além de vários encontros regionais para a divulgação do método. Em 2005, quando a gente fundou a academia, a gente uniu o anel de Shazam. Ganhamos todos nós que fazemos cuidados paliativos, que tentávamos fazer no Brasil naquela época, ganhamos muita força. Porque nós passamos a nos encontrar, passamos a nos ver, a conhecer um o trabalho do outro. E isso criou uma coisa que eu chamo hoje do movimento paliativista brasileiro. Não é só cuidar de quem está no fim da vida apenas, mas é acompanhar toda a trajetória de uma doença que pode levar a pessoa à morte algum dia. Para Maria Gorete, investir no profissional é um dos principais pontos para um crescimento ainda maior do movimento paliativista no Brasil. É preciso investir na carreira, pelo menos com 1 ano teórico e 4 de prática. Com mais de 15 anos atuando na área, a presidente da academia disse que a maior resistência, acredite, é por parte dos médicos. Os doentes e seus familiares encaram com muito mais facilidade do que os profissionais de saúde. Porque as pessoas veem a vida e entendem a vida. Especialmente quem viveu um pouco mais. Os mais idosos sabem que a vida tem começo, meio e fim. E a maioria dos familiares percebem quando o seu parente está sofrendo muito. A resistência maior é dos profissionais. E, às vezes, colocam de forma tão pesada para o familiar a necessidade de não manter a vida a todo custo, que o familiar entende que está na hora de, mudar, deixar um tratamento obstinado e optar por um tratamento mais conservador, mas que vai facilitar a vida e a sobrevida do doente, vai trazer qualidade.
mas às vezes se sente culpada em admitir isto. E foi pensando em enfrentar as barreiras que ainda existem com relação aos cuidados paliativos que a deputada Sara Munhoz, do PCdoB, apresentou o projeto de lei 599 de 2014, que deve ser votado aqui em plenário. A proposta, pioneira no país, quer implementar gradualmente até 2017 uma rede de cuidados paliativos em todo o estado de São Paulo, prevalecendo o atendimento em municípios com mais de 100 mil habitantes. Nossa ideia é que quanto mais idosa tiver uma população em determinada região, essas equipes se aumentem. Tá? Elas sejam aumentadas de acordo com a demanda da população. E o que nós queremos? Nós queremos que as pessoas possam ter a finitude do ser. Nós não estamos falando em morte, mas nós estamos falando em vida que não leva a lugar nenhum. E que ainda atrapalha a família, exonera, acaba com todos os bens que a família tem e o resultado nem sempre é o melhor. Tornar isso que nós estamos tentando criar numa micro-rede dentro de um hospital grande, de uma população dentro do Hospital das Clínicas, para um acesso universalizado, que é o que se defende, no mínimo, como boa prática, no mínimo ético, moral, que as pessoas tenham acesso a uma boa prática em saúde, independente de onde elas estiverem e garantidas pelo Estado. Este atendimento em rede, articulado dessa maneira e junto com o atendimento no que já existe no sistema de saúde, faz parte de um bom atendimento, de um atendimento devido e apropriado para pacientes com doenças em evolução. Isso faz parte de uma boa prática. Anexar, agregar isso ao Sistema Único de Saúde de uma forma de rede e oferecer isso à população de uma forma geral, vai sem dúvida nenhuma trazer um ganho muito grande para a qualidade da assistência à saúde dessas pessoas. A morte tem fim. Você chora, mas passa. Mas com uma diferença. O seu paciente, o seu ente querido não sofreu. E é exatamente isso que todos querem. Um final de vida com paz e tratamento digno. Quem passou pela experiência sabe da importância da equipe de cuidados paliativos em um momento tão delicado da vida. Foi no dia 6 de junho de 1972 que Carlos e Bia se conheceram. Ele com 17 anos e ela com 16. O amor aconteceu durante um encontro de jovens na cidade de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. O namoro começou e eles faziam tudo juntos. Depois de 8 anos, resolveram se casar. Da união nasceram Thaís, Débora e Nicole. A família aumentou mais ainda com a chegada dos 3 netos. Passaram-se 34 anos, quando Carlos e Maria Beatriz começaram a enfrentar um momento difícil. Ele foi diagnosticado com um câncer raro. Foi um susto, assim. Mas você fica tão anestesiado com tudo que está acontecendo que você fica... Eu vou falar mais por mim. O Carlos, eu senti que quando nós saímos para ir para o hospital, eu acho que ele já sabia o que ele tinha. Nesse momento, Bia teve que se fortalecer e no Hospital das Clínicas descobriu a equipe de cuidados paliativos. A equipe foi fundamental nesse momento. Quanto a vida do meu marido estava indo embora, não sei se eu vou conseguir me fazer entender. Estava indo embora, eles estavam trazendo a nossa vida de volta. Olha, ele está indo, mas a vida de vocês continua. E isso é fundamental, porque você se perde. Você se perde, você não consegue centrar que, no meu caso, por exemplo, que a pessoa mais importante da minha vida estava indo embora. De descobrir a doença até a data da morte foram 55 dias. Não somente Bia passou pela equipe de cuidados paliativos do HC, mas toda a família que assistiu o final de vida de Carlos sem sofrimento e sem dor. Hoje,
muitos familiares passam por esse processo. Quando o paciente falece, o familiar tende a sofrer demais com essa perda em decorrência de todo o processo de adoecimento que geralmente se traz nesse contexto. E nós fazemos, então, um acompanhamento no ambulatório de cuidadores luto, que a gente chama, né? Cuidadores enquanto o paciente ainda está sendo acompanhado por nós e luto depois que esse paciente falece. Ainda segundo a psicóloga, cada um tem o seu tempo. Tanto o paciente para ir embora, quanto a família para sair do luto. Na literatura se diz que em 6 meses essa pessoa pode vir a apresentar um luto complicado, né? O que seria isso? É a não estabilização novamente das questões emocionais em decorrência da perda. E aí a gente faz o convite para que eles possam vir ou serem acompanhados individualmente ou em grupo. Bia ainda vive a saudade, o luto, mas foi Carlos que também a ajudou a passar por esse momento. Carlos sempre foi uma pessoa muito família, muito presente, muito companheiro, muito amoroso, muito sedutor o tempo todo. Essa falta que me faz. As lembranças estão por todos os cantos do apartamento. Foi lá que Carlos, aos 59 anos de idade, no dia 4 de junho de 2013, se despediu do amor da sua vida, Bia. A hora que ele deu o último suspiro, que escorreu uma lágrima assim no canto do olho dele, foi como se eu tivesse tirado um caminhão de cima de mim. Eu senti uma paz que não dá para te explicar. No próximo Assembleia Repórter, você vai ver um programa especial sobre a adoção no Brasil. Adoção não é caridade. Você quer um filho. O adotar, não é simplesmente, vai lá, pega a criança atrás, tá tudo lindo e maravilhoso. De que você gosta mais, do seu pai ou da sua mãe? Do dois. Até lá.